Você é amigo de Jesus? Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo de número 3. Vamos ler 2 capítulos, que o 3 nós temos poucos versículos e o 4 são 11 versículos. Então, por gentileza, o capítulo 3 nós vamos ler no versículo 14 ao 22 e depois vamos ler o capítulo 4. Mesmo você que está em sua casa, a paz do Senhor Jesus, você pode aí situar no seu celular ou com a sua Bíblia e acompanhar a gente no versículo seguinte. Então vamos ler o versículo de número 14, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O 4 primeiro. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvia falar comigo, e disse: sobe e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O que estava sentado era a aparência semelhante à pedra de jaspe e o de sardônio. Coroais celestes estavam ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre sua cabeça coroas de ouro. Do trono saíram relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono haviam sido lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal com os olhos como um homem, e o quarto animal era semelhante à água do homem. E os 4 animais tinha cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, Os 24 anciãos,
Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam entre para sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Bem, queridos, nós dentro dessa palavra lida, os irmãos, nós estamos hoje finalizando, tá? A última igreja das 7 igrejas da Ásia, que cada igreja é simbolizada por um castiçal. Quando João fala que ele viu 7 castiçais, ele está dizendo que cada castiçal representava uma igreja. Quando ele vê 7 estrelas, cada estrela é o pastor daquela igreja, e 2 dessa igreja, qual seja Esmirna e Filadélfia, não teve repreensão, apenas elogio. As demais igrejas, salvo Laodiceia, as demais igrejas tiveram repreensão e palavra de louvor por atos que eles faziam de bom. Agora, se você vê, a igreja de Laodiceia não vai ter nenhum elogio, só repreensão. Se você ler, nós lemos agora, os irmãos viram, não vai ter nenhum elogio, somente repreensão. Laodiceia era uma cidade que ela ficava próxima a Herápolis e próxima a Colossos, a igreja aos Colossenses. E Herápolis, ela tinha fonte térmica, águas aquecidas que serviam como remédio, tratamento de saúde. E Colossos era um potencial de águas boas, águas potáveis para se beber. E por Laodiceia ficar próximo a essa cidade, as águas vinham por adutora. E o que acontece? Chegava meia morna em Laodiceia. E Laodiceia também era uma cidade rica. Eles tinham o melhor colírio da época. Era uma cidade de um polo industrial, tecido, muito grande, muito bom. E Laodiceia, além de tudo isso, de você ter um bom colírio, você ter vestes, era uma cidade industrial muito próspera. Então o que acontece? Aqui não está dizendo ao mundo. A igreja em Laodiceia, por estar numa cidade rica, era uma igreja bem sucedida financeiramente falando, materialmente falando. É uma igreja que não faltava nada. Tanto é que a própria igreja dizia: rica sou e de nada eu tenho falta, porque tudo o que queria tinha em Laodiceia. Mas qual era o problema de Laodiceia? Nós vemos os principais problemas da igreja: era idolatria, nicolaítas, alguém que seguia Jezabel, outros seguiam Balaão, ou Balaque, que era o rei dos Moabitas, e tinha heresia. Laodiceia, você não vai ver nenhuma heresia. Jesus não aponta nenhuma heresia, não aponta desvio doutrinário, não. Qual era o problema dela? O problema de Laodiceia é que era uma igreja morna. Vamos ver. Éfeso era uma igreja que perdeu o primeiro amor. Pérgamo era a igreja morta, que era aparente viva, ou seja, estava morta, mas tinha arrogância de que estou viva. Já Laodiceia, qual é o problema dela? Laodiceia era uma igreja que era morna. Jesus aparece a ela, então ele fala: olha, eu sou, e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, diz o amém. A palavra amém quer dizer assim seja. Se for no final, no começo, essa palavra é verdadeira. Quando você vê, diz o amém, essa palavra é verdadeira. Quando no final, assim seja. Então, por exemplo, muitos crentes, o pastor fala: vamos fazer isso? Amém. Se você falou amém, tem que fazer, que você concordou, e esse amém não foi para o pastor. Deus está vendo. Então muitas das vezes nós falamos amém e pronto. Se for amém, você está dizendo assim seja, conta comigo. Então até para falar o amém, a gente tem que saber falar, porque você não pode, senão você faz igual os 2 moços. Um que o pai disse vai,
cuidar da roça, eu vou, e acabou não indo. E outro falou, não vou, e foi. Então a palavra amém quer dizer confirmação. Quando eu falo a paz do Senhor, você me responde amém, você está dizendo o quê? Que assim seja, que essa paz seja assim. Então essa palavra amém, então assim diz o amém aqui, está dizendo o verdadeiro, a testemunha fiel. Jesus testemunha fiel, porque nele não há mudança, nele não há erro, nele não há falha, ele não se vende, então ele é fiel. O princípio da criação de Deus. É aqui que eu queria parar um pouquinho, que alguém lê aqui e fala, então Jesus, ele é o princípio da criação de Deus, então ele for o quê? Criado? Não, irmãos, aqui não quer dizer isso. Quando fala o princípio da criação de Deus, aquele que estava no princípio, criando junto a Deus, porque Jesus, ele é Deus desde o princípio. João escreve no capítulo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com quem? Deus. Então Jesus, ele é eterno. A palavra eterno é aquele que não tem princípio de dias e nem fim de dias. Então sempre eu digo, quando garotos, os irmãos diziam, pastor, os pastores diziam para a gente, nós vamos ser eternos. Nós nunca seremos eternos, irmãos. Vivemos a eternidade para sempre com Cristo. Por quê? Tivemos princípio, nós somos criados. Nem os anjos são eternos. A eternidade é um atributo que cabe somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os demônios também não são eternos, porque ninguém criou demônios. Criou anjo, Deus criou anjo, e eles se fizeram. Então apenas Pai, Filho e Espírito Santo é que cabe o atributo de eternidade, de eterno. Vamos viver para sempre, viver uma eternidade, mas não somos eternos porque tivemos início de dias, então fomos criados. Então aqui quando fala o princípio da criação de Deus, não está dizendo que Jesus fora criado, está dizendo que ele criou tudo ao lado do Pai. Tanto é que a palavra façamos, não é faço, ela vem no plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quem estava junto? Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso é bom salientar para os irmãos. Aí Jesus diz, eu sei as suas obras, que nem és frio e nem quente, tá? Oxalá foras frio ou quente. Então ele está dizendo, olha igreja, o seu problema é que você é morna. Por quê? Ele estava comparando com as águas mornas que chegavam em Laodiceia. Se você fosse frio ou quente, era bom. Se você fosse, a palavra oxalá quer dizer, se você fosse quente ou frio, era melhor, mas morno não. Você vai dizer, por quê, pastor? Porque é assim, irmão, se a gente é frio, tá? Olha, eu preciso me aquecer, tal. E se a gente já é quente, já está num ponto bom. Mas o morno, ele acostuma a situação. Ele entra na zona de conforto. Tô morno, tá bem. Eu tô mais ou menos, tá bem. Jesus não quer isso. Então era uma igreja que era morna. Não podia, não desejava ser aquecida e também não era fria. Ou seja, não podia experimentar o sabor da água boa lá de Colossos, que era fria, gostosa, e não podia beber ela porque é morna, vomitava. Quem bebe água morna dá ânsia. Então o problema dela, que não era nem quente e nem fria, era morna. Então isso fala com aquele crente, irmãos, que hoje a igreja atual, nós vivemos isso, a época de crentes mornos. O que são os crentes mornos? Aquelas pessoas que acostumam apenas em ser crente. Eu estou na igreja, eu participo do culto, eu estou ali, mas nunca sequer, irmãos, buscam um avivamento, buscam um revestimento. Esse dia eu estava conversando com as pessoas que louvam ao Senhor, cantam na equipe, louva. Falei, irmãos, você pode cantar bonito, mas se não orar não tem unção. Você pode cantar técnica, mas se não orar não tem unção. Então a gente precisa buscar, orar, batismo com o Espírito Santo, revestimento. Então isso é que fortalece o crente. Então Laodiceia era uma igreja
igreja conformada. Ela era uma igreja boa, sim, tinha tudo material, mas era uma igreja que estava conformada com estágio espiritual que Deus não queria. E isso Jesus apresenta a ela e diz: olha, se você fosse fria, você buscava se aquecer. Se você fosse quente, já estava no estágio bom. Mas como você é morna, vomitar-te-ei da minha boca. Ele está dizendo: água morna não faz bem. Irmão, sabe o que é vomitar da boca? O que Jesus está dizendo? Ele está comparando com alguém que bebia aquela água morna, dava náusea e vomitava e jogar para fora. Então o que Jesus está dizendo? Se você continuar morna, eu te jogarei para fora, eu te lançarei fora da minha presença. Queridos, e tudo que você tem que ter é a presença do Senhor Jesus Cristo. Irmão, nada substitui a presença do Senhor Jesus Cristo. Irmão, você pode ter o que você tiver de bens materiais, você pode ser o maior intelectual que for, você pode ter o que for, se você não tiver a presença do Senhor, você é uma pessoa vazia. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era rico, era riquíssimo, mas tinha um desejo de conhecer e ver Jesus, porque tinha um vazio dentro, que a sua posição, o seu dinheiro não preenchia, precisava de Jesus. Então Jesus está dizendo que o morno ele lança fora. E muitas das vezes, irmão, a gente observa pessoas que vão se esfriando e torna-se crente morno, torna-se um crente Laodiceia, e Deus não quer isso. Então ele fala: assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei. Ou seja, Deus não quer meio termo. Deus quer que nós sejamos crente o quê? Original. Crentes, irmãos, sabe aquele crente original que não é mexido, que não esfriou na fé? Ele quer isso de você, crente genuíno. Aí ele continua: como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. O que vocês entendem nessa palavra aqui? Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Você vai concordar comigo que isso é a fala de uma pessoa arrogante? Eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Não preciso do pastor, não preciso do irmão, não preciso do vizinho, não preciso do pai, nem da mãe, ninguém manda em mim. Isso é natural de uma pessoa arrogante. Olha, eu sou rico, o que eu tenho me serve, eu não preciso de nada. Jesus está dizendo que você fala tudo isso, mas você é arrogante. Irmão, Deus, Ele resiste o soberbo, o arrogante, mas Deus dá graça ao humilde. Lembra aqueles dois homens? Jesus conta a parábola do publicano. Quem era o publicano? O homem público, que cobrava impostos, e ele não era bem visto, porque ele tirava imposto dos judeus para mandar para Roma, para o imperador. Então o publicano era visto uma pessoa mal, embora era o seu trabalho, mas não era bem quisto. E o fariseu, ele era como um sepulcro caiado, que Jesus disse. Todo mundo queria ser fariseu. Olha, o fariseu é bom, é isso, mas na verdade era bom só externo, por dentro não era nada. Os dois foi no templo, e o fariseu orava: ah, Deus, eu sou dizimista. Olha, Deus, eu estou na sinagoga. Olha, Deus, ele começou a dizer: eu não sou ladrão igual esse publicano, não. Que arrogância. E o publicano batia no peito: Jesus, o fariseu tem razão, eu não valo nada, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: quem que saiu justificado? O publicano. Porque quem se humilha, Deus exalta, irmãos. Então a arrogância, ela é pecado. Eu posso, eu faço, eu sou, sem mim não acontece, se não for eu. Tem pessoas que acham que é a quarta pessoa da Trindade. Temos que parar com isso. Então era uma igreja arrogante, era uma igreja que dizia: eu tenho tudo, mas Jesus mostra o retrato dela. Você fala que é rica, que não tem falta de nada, que você tem tudo, mas não sabe que é o que? Miserável. Primeiro, miserável. A palavra miserável, ela vem de mísero, e mísero é pobre. Então Jesus está dizendo: olha, você é abaixo da pobreza. O miserável é abaixo da pobreza. Você tem ouro, você tem colírio, você tem tecido, você tem indústria, mas você, porque a igreja estava dentro de uma cidade próspera, mas você é miserável. Irmão, o que Jesus está dizendo? Você pode tudo.
ou ter tudo, se não tiver a minha presença, não passa de um miserável, ou seja, abaixo da pobreza. Irmão, não seja pobre, Jesus é rico. E eu não estou dizendo, irmãos, aqui, riqueza material, não. Quem tem Jesus tem tudo, quem tem a presença de Jesus tem tudo, irmão. Tem pessoas que não tem nem onde dormir, como Jesus não tinha. Ele falou: a raposa tem covas, as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar ou pousar a cabeça. Mas Jesus disse que quem é pobre, ou seja, dependente dele, se torna rico. Então, com Jesus, quem não tem nada, mas tem Jesus, tem tudo. E quem tem tudo e não tem Jesus, não tem nada. Então você é miserável. Você fala que é rico, mas é o antônimo, é o contrário. Você é miserável. Aí Jesus continua falando: e não sabes que você é desgraçado e miserável. Uma palavra desgraçado, as pessoas pegam como um palavrão, mas não é. A palavra quer dizer desnudado, sem, ausência de algo. Então, ausência da graça. Então, se você é desgraçado, você não tem graça. Então está dizendo, é igual, desculpe eu usar a palavra, só para não entender bem claro, quando eu falo que uma pessoa é desdentada, porque não tem o quê? Dente. Uma pessoa é desprovida que não tem o quê? Provisão. Então, desgraçada é que não tem graça. Então, Jesus está dizendo: olha, vocês não têm graça, irmãos. E quem pode viver sem a graça de Deus? Paulo fala para Tito: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. Você é salvo pela graça, você é curado pela graça, você está em pé pela graça, você sobrevive pela graça, você vai para o céu pela graça. A graça de Deus te basta. Paulo ora: Jesus me cura, eu tenho espinho na carne. Paulo: a minha graça te basta. E Laodiceia tinha perdido a graça, além de ser miserável, tinha perdido o quê? A graça de Deus. Irmão, a graça é o favor não merecido, e você não pode perder esse favor de Deus. Então Laodiceia não tinha nada disso. Aí Jesus disse: e pobre, além, miserável, abaixo da pobreza, ainda é pobre. E Jesus fala: e você é cego. Por que ele fala que é cego? Porque tinha o bom tinha colírio. Vocês têm colírio só para a visão material, mas espiritualmente vocês são cegos. Irmão, o crente, ele tem que ter visão de águia. Ele tem que enxergar longe. A águia enxerga a quilômetros a sua presa. O crente tem que enxergar longe. Lembra daquele moço? Chega para Eliseu e fala: Eliseu, profeta, nós vamos morrer. Por quê, moço? Porque estamos cercados de inimigos, você não viu ainda? Aí Eliseu dá uma risadinha e fala, faz uma oração: Senhor, abre os olhos desse moço. E de repente o moço fala: homem de Deus, carros de Israel e o seu cavaleiro, os seus cavaleiros. O que quer dizer? Quando você está, irmão, com a visão aberta, a visão de águia, você vê lá na frente a vitória e não vê a derrota. Você vê que você vai vencer, que não vai ser derrotado. Você vê que Deus vai cuidar de você e não vai ver o pior. Você vê a vida e não vê a morte. Crente que enxerga, porque ele olha para o Senhor Jesus Cristo. Então o colírio só curava o olho material, mas Jesus queria o quê? Que você tenha a visão de águia, que você enxerga longe. E é isso que é importante, irmão. Então crente que enxerga longe é uma bênção, que ele enxerga pela fé, ele vê pela fé, ele vê antes de acontecer, ele já tem posse disso, ele consegue enxergar Jesus acima de tudo. E Laodiceia tinha bons olhos, que tinha colírio que sarava, mas faltava os olhos espirituais. Jesus fala: olha, eu tenho um colírio para dar para vocês. Aí ele fala: você é miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Por que Jesus fala que era nu? Porque eles tinham as maiores fábricas de tecido, fabricava tecido, ou seja, o corpo estava coberto, mas o corpo espiritual estava descoberto da graça de Deus. Irmãos, e nós precisamos estar revestido de Deus. Nós temos a nossa vestimenta, que ela é natural, mas nós temos que ter a vestimenta do Espírito, irmãos. Sabe qual é a vestimenta do Espírito? É a graça de Deus sobre a nossa vida. Jesus está vestido de Deus. Então o crente tem que estar vestido e revestido ainda. Quando ele é batizado com o Espírito Santo, aí ele é o que? Revestido, ele tem mais graça de Deus ainda. E Laodiceia não tem isso. Aí Jesus fala: aconselho que de mim
compre o quê? O ouro provado, olha, o ouro provado no fogo. Para quê? Para que te enriqueça. Sabe o que é ouro provado no fogo? Que é o fogo que fala a qualidade do ouro, o quanto ele é puro, ele passa pelo fogo. Por isso que Pedro fala que a nossa fé é provada como ouro. Irmão, para saber se você é crente de verdade, você tem que passar na forma de Deus. E a forma de Deus são as provas que vêm em nós, irmãos. Tem crente que a prova mata ele, mas o crente, irmãos, que ele é provado como ouro, ele sai aprovado. Nós não vamos falar só dos profetas bíblicos, não, só dos apóstolos bíblicos que deram a vida, não, também, mas eu quero dizer que em 1200, 1300 da era de Cristo, os cristãos passavam pelo Coliseu Romano enfrentando feras. Ó, você nega Jesus ou você morre. E eles morriam glorificando a Deus. E às vezes pegava o filho e dizia para o pai: se você não negar, eu arranco a unha dele. E o pai ia negar por amor ao filho. O filho gritava: papai, não nega Jesus, papai, pode deixar, se eu morrer eu estou com ele. Isso era prova. Então nós, irmãos, como crente, quanto maior é a prova, vai dizer que você é a sua qualidade de crente. Agora, se a gente não aguenta prova nenhuma, é que a gente não passou pelo fogo ainda. Agora vai dizer: pastor, mas é bom passar prova? Irmão, não é bom, mas é necessário. Não é bom, mas é necessário. Então, o crente, Jesus está dizendo: olha, primeiro, você compra ouro provado pelo fogo, que é o ouro de verdade, não é latão, não é nada disso, sabe? Não é bijuteria, é ouro de verdade. Aí Jesus fala: para você enriquecer, e vestidos brancos, para tapar a sua nudez. Aí Jesus está dizendo do vestido branco espiritual. Irmão, nós temos as nossas vestes espiritual. Infelizmente, muitos crentes hoje não consideram mais isso. E o que mancha a minha veste é o pecado. Ele mancha nossas vestes. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado e embranquece as nossas vestes, ou as nossas vestiduras. Mas quando nós pecamos, nós manchamos as nossas vestes. E Jesus está dizendo: olha, eu te dou vestes brancas, vestes santas, vestes puras. E é isso que nós temos que buscar de Deus, irmãos. Por quê? Que essa vestimenta terrenal, ela acaba, mas a nossa veste espiritual nunca pode estar manchada. Aí Jesus fala: te aconselho que compra de mim isso, tá? E ele diz: para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que você veja. Aí ele fala: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, se você não quer ser repreendida pelo Senhor, se você não quer ser repreendido pelo Senhor, não pode dizer que é amado. Irmão, quem ama, aceita a correção de Deus. Hoje, grande número de pessoas, digo hoje porque as coisas mudaram, irmão, o evangelho nunca mudou. Quem mudou fomos nós. Quando, irmão, estou dizendo isso que eu faço, não é por isso que eu sou mais privilegiado que ninguém, mas eu digo que tem 54 anos que eu aceitei Jesus. Eu tinha 6 anos quando aceitei Jesus, e gente aceitava Jesus, irmão, espera que Jesus vinha logo, como estamos esperando. Quer dizer, não aceitava Jesus para ter carro, para ter casa, para ter rico. Pelo contrário, quando a gente aceitava Jesus, qual era a instrução do pastor? Ó, da agora em diante você vai ter prova, viu? Ó, o diabo vai lutar contra você, você vai sofrer. Não é isso, irmã Maria, que era isso a pregação? Era isso. Mas hoje não, a gente prega assim, ó: aceita Jesus, que você vai nadar de braçada, vai resolver todos os seus problemas. Então a pessoa não vem pela sede de Jesus, mas pela sede de resolver problema. Mas se você vir, irmão, pela sede de Jesus, quanto mais luta, mais glória você vai dar. Então é o que Jesus está dizendo: olha, eu repreendo e castigo, eu corrijo quem eu amo. Então, se você não recebe a correção de Deus, você não é filho. E a correção vem pela palavra, a correção vem pelo pastor. Quando Deus fala o anjo da igreja, a estrela é o pastor. Não é que a estrela é que ele sobressaia mais, não, é que ele tem um cajado dado por Deus, e a obrigação dele é corrigir a igreja, é orientar a igreja. E quando você se sentir orientado, tem que glorificar ao Senhor. Então Deus corrige aquele que ele ama. E se você é corrigido, precisa glorificar ao Senhor. Aí ele fala: eu corrijo, eu castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso, e faz o quê?
e arrepende. Ou seja, seja zeloso e acaba com a tua arrogância. Porque o mal de Laodiceia era arrogância. Eu sou, eu tenho, eu posso, eu não preciso de nada. Era arrogância. E às vezes, irmãos, acontece com a gente. Se não tiver cuidado, a gente torna-se arrogante. Principalmente, irmãos, as pessoas que recebem alguma dádiva, algum dom de Deus, porque vem os elogios. E os elogios, parece, irmãos, que a gente é mesmo. A gente começa a acreditar que a gente é mesmo, mas não é. Se você prega, são as misericórdias de Deus. Se você canta, são as misericórdias de Deus. Se você faz alguma coisa, é graça e misericórdia. Mas você não é nada. Eu não sou nada, irmão. Sem Jesus na minha vida, nada eu sou. Então arrepende e acaba com a tua arrogância. Ele está dizendo: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Com esse versículo, alguns tempos as pessoas entendiam que era um versículo evangelístico, mas na verdade não é. Cabe para o incrédulo também, mas está escrevendo para quem? Para a igreja. Então Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Então vai dizer: olha, era uma igreja que tinha tudo, mas não tinha quem lá dentro? Não tinha Jesus lá dentro. Faz-me um livro que eu li, deve ser ilustração, mas esse livro diz, pode até ser verdade, o autor escreve, mas não fala se é ilustração ou se é uma história verídica. Com uma certa pessoa, um crente fiel, um crente cheio do Espírito Santo, ele mudou para um local, e aquele local, ele congregava em igreja de periferia, de bairro, muito pobre, e ele se vestia como veste as pessoas que têm menor poder aquisitivo, que são pessoas dignas, mas não têm poder aquisitivo. E quando ele chegou naquele lugar, as pessoas vestiam suntuosamente. Ele sentiu meio assim, e aí uma das pessoas chamou ele: olha, querido, lá do outro lado tem uma igreja assim mais simples, você veste tão simples, você pode congregar lá. Aí o irmão chegou de noite e falou: Jesus, que decepção, eu gostei tanto daquela igreja, mas eles dizem que eu não posso congregar lá. Aí ele começou a orar, aí disse que de repente Jesus chegou e ficou do lado dele e falou: meu filho, se nem a minha deixou entrar lá, vai deixar você também? Ele falou: ah, Jesus, então glória a Deus que eu vou sair de lá mesmo. Porque tinha o glamour, tinha a suntuosidade, mas não tinha a presença do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, Jesus disse: olha, vocês têm tudo, tem ouro, tem colírio, tem veste, mas não tem a minha presença. Eu estou à porta e bato. Eu quero entrar, irmão. Jesus quer morar em você, Ele quer morar em mim, Ele quer estar comigo, mas é necessário uma coisa: eu ouvir e abrir a porta. E abrir a porta é franquear. Jesus mora em mim, fica em mim, fica comigo. Irmão, Jesus quer que você abra a porta, ou seja, você franqueia a entrada dele. E está dizendo o que é isso? Para a igreja. Então você precisa dizer: Senhor, não sai de mim, eu preciso do Senhor. Ele fala: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Diga comigo: Deus, o Senhor pode entrar em minha casa, não só entrar, mas permanecer, porque a casa é tua. Mas a tua casa é a casa de Deus. A tua casa, o teu coração, a tua alma, mesmo o teu recinto geográfico ou físico, deve ser a casa de Deus também, irmão. Crente que tem a casa aberta para Jesus, a casa dele é a igreja, a casa dele tem paz, tem alegria, que Jesus está lá. Você vai ver Zaqueu, falando de Zaqueu novamente. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o homem fica feliz demais. O que ele queria? Eu quero ver Jesus, queria só ver. Imagina Jesus entrar na casa dele, ele ficou muito feliz. Irmão,
quando Jesus entra, as coisas mudam. Ele entrou em Betânia e ressuscitou a Lázaro. Ele entrou numa festa de casamento e salvou os noivos de decepção, fez água virar vinho. Ele entrou na casa de Jairo e ressuscitou a filha deste. Onde Jesus entra, as coisas acontecem. Pastor, eu quero que minha casa seja uma bênção. Deixa Jesus permanecer na tua casa espiritual e na tua casa física. Pastor, e o que eu faço para ele permanecer? É só ter comunhão com ele, é conversar com ele. Imagine, irmão, pessoas. Vamos pegar aqui, vai Jesus e a Regina, que está um casal aqui na frente. Eles convidaram uma pessoa para ir na casa deles e ficar o dia inteirinho sem conversar com a pessoa. A pessoa ficar sentada no sofá, eles lá para o fundo e deixar a pessoa sozinho. Se fosse eu ou você, a gente fazia o quê? A gente ia embora, não é mesmo? Agora quando senta, dá uma atenção, opa, aqui tá bom. Irmão, muitas pessoas é assim. Jesus está na casa dele apenas como um assistente. Não conversa com Jesus, não fala com Jesus, não chega junto a Jesus. Jesus vai embora. Você lembra de Marta com Maria? Marta, irmãos, eu não tiro a razão dela. Ela estava preocupada no melhor servir a Jesus, é o lado material da igreja. Mas Maria queria ouvi-la, queria ouvi-lo. E Marta, irmãos, ela ali afadigada, ô Jesus, manda Maria vir aqui me ajudar. Aí Jesus fala: Marta, Maria escolheu a melhor parte, que é conversar comigo. Então na tua casa, irmãos, Jesus está lá, conversa com ele. Fala com Jesus, precisa. Você tem espaço para Jesus. Então, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e eu ceio com ele e ele comigo. Aí, acho que eu já contei para os irmãos aqui. Um dia eu lendo isso aqui, muitos anos atrás, eu falei: esse versículo é incoerente. Jesus fala que o camarada aqui é pobre, é miserável, não tem nada. Como é que Jesus vai cear com um cabra desse que não tem nada para oferecer? Aí eu estava orando, o Espírito Santo falou assim: não é incoerência, é que quando eu entro, eu é que trago tudo. Sabe aquele bom vizinho que traz tudo? Aquele seu parente que vem e traz tudo? Se você abrir a porta, eu trago tudo o que precisa, tudo, eu supro a mesa, não vai ter falta. Eu não vou lá para você me preparar, pelo contrário, eu já preparei para levar para você. É eu que quero levar, eu estou com tudo para levar, mas você tranca a porta. Se você abrir, você não vai ser mais miserável, porque a tua mesa vai ser cheia. Você não vai ser mais pobre, porque a tua casa vai ser cheia. Você não vai ser mais cego, porque eu tenho colírio. Você não vai mais aparecer a tua nudez, porque eu tenho vestes brancas para te dar. Levanta a tua mão, abre a porta para Jesus. É isso que ele quer dizer, amados irmãos. Ele fala: e ao que vencer, eu considerei que senta ou que se assenta comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai, com meu Pai no seu trono. Irmão, Jesus está dizendo que se você vencer, você vai sentar com Ele no trono. Vamos esmiuçar essa palavra. Irmão, se Jesus tem um trono, Ele está sentado nele, eu não tenho vez para sentar naquele trono, no mesmo trono. Trono aqui fala de governo. O que ele está dizendo é assim: olha, ao que vencer, vai governar comigo. Trono fala de soberano, de liderança, daquele que tem autoridade. Ele está dizendo: se você vencer, você vai governar comigo, você vai ter autoridade comigo, você vai ser senhor comigo, você vai ser rei comigo. Então você quer, irmãos, participar com Jesus? Seja um vencedor. E aqui o que eles precisavam vencer? Arrogância. O que eles precisavam? Vencer a soberba que eu tenho, que eu sou e que eu faço, e nada disso fazia. Ó, se você se arrepender, vencer tudo isso e ficar firme, você vai governar comigo. Aleluia. Irmãos, o que significa governar com Jesus? Entenda bem,
Se Jesus é governo, e aqui fala de um momento que o rei era absolutista, ele pode tudo. Então Jesus pode tudo. Se Jesus, irmãos, estiver com você, aí você pode tudo também. Por isso que ele escreve assim: sem mim nada podeis fazer. Irmão, com Jesus você pode tudo. Crente, irmãos, lavado no sangue do Senhor, ele tem autoridade. Você pode orar e Jesus curar. Sabia disso? Às vezes, irmão, teu filho está doente, a tua filha, hoje é mais fácil chamar Uber e correr para o médico, mas tem crente, irmão, não sei quanto não sabe pôr as mãos, seja curado, em nome do Senhor Jesus. Tem um problema em casa, não sabe mais orar, não governa mais. Ei, Deus quer que você governa com Ele. Se você vencer, você vai sentar no trono, vai governar comigo, como eu venci e governo com meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala ou diz a... Irmão, quem está dizendo é o Espírito. Eu sou apenas o porta-voz. Se você der ouvido, tiver sensibilidade para ouvir essa voz, Deus te dá a vitória. Vai dizer: pastor, mas eu não sou morno. Glória a Deus por isso, mas permaneça quente. Pastor, mas eu estou meio frio. Jesus quer te aquecer. Não quer que você fique no estágio da mornidão, do conformismo espiritual. Não, Ele quer que você vença. Aí, amados, aqui acaba a mensagem às igrejas. Aí nós entramos em uma nova fase, e Apocalipse é o livro do trono. Mais de 40 vezes, mais de 40 vezes Apocalipse fala do trono, de governo. E o capítulo de número 4, aí Jesus fala, depois dessas coisas, de mostrar a igreja, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como aquela de trombeta, falou comigo e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas depois dessas deve acontecer. Então João olha e vê o que é aberto no céu? Uma porta. João viu uma porta aberta no céu. Eu olho para Estevão, um dos primeiros diáconos. Estevão, irmão, estava sendo apedrejado, jogavam pedra, ele estava quase já amortecido. Mas Estevão olha e diz: eis que eu vejo os céus abertos, e eu vejo Jesus Cristo à direita de Deus. E os seus algozes ficaram mais furiosos ainda. E Jesus fala: João, eu tenho uma porta aberta no céu, vem aqui que eu vou te mostrar algum segredo. Ei, irmão, coisa boa é o crente ver a porta aberta no céu. E Jesus chama João. Essa porta aberta no céu que a Bíblia fala, do céu é que sai a solução, do céu é que sai a resposta, do céu é que sai a direção, do céu é que sai o projeto, do céu é que sai tudo. A igreja abençoada é a igreja centralizada no céu, é que vem do céu, tudo vem do céu. A igreja estava orando, a igreja primitiva, e o Espírito Santo falou na igreja, e o Espírito Santo é do céu, e falou: separa-me Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado. De onde veio a ordem? Do céu. Irmão, a ordem para a tua vitória vem do céu. Quando você lê o Salmo 91, aos seus anjos dará ordem que te guarde. Vem aonde essa ordem? Ela vem do céu, aleluia. Pode até alguém ser usado por Deus, mas a ordem, ela vem do céu. Então Deus está dizendo a João: tem uma porta aberta, vem, entra, e eu vou te mostrar algumas coisas. Aí ele diz: sobe aqui, que comunhão, hein? Eu te mostrarei. Aí ele fala: e logo fui arrebatado em espírito, não foi no corpo, e eis que estava o quê? Posto um trono no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado sobre o trono era o quê? Parecendo jaspe, pedra de jaspe e sardônica, era semelhante, parecido. Então ele olha, lá tem um trono.
E quem está sentado sobre o trono? Jesus. Voz de trombeta, lá no capítulo 1, voz forte e poderosa, semelhante à pedra que é preciosa. Aqui, irmãos, ele fala da pedra, tem outras cores, mas a pedra do jaspe aqui é o jaspe branco, transparente. Então ele olha a um trono, e Deus está sentado sobre o trono. E como esse Deus está no trono, onde ele está nesse momento então? Se Deus está no trono, onde ele está nesse momento então? Ele fala: eu ando no meio das 7 igrejas, eu estou contigo todos os dias. Por quê, irmão? Porque ele é onipresente. Ele consegue estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. Deus não é como nós, irmão, que se eu estou aqui, eu não posso estar ali. Se eu estou lá, eu não posso estar acolá. Deus não. Deus ao mesmo tempo. Já pensou, irmão? Que coisa linda. Você está aqui conversando comigo. Só pode conversar vocês. Deus não. Você conversa aqui com Ele. Na Argentina agora tem alguém conversando com Ele. No Paraguai tem alguém conversando com Ele. No continente europeu, no continente asiático, tem alguém conversando com Ele. Lá nos céus tem alguém conversando com Ele, que os anjos o adoram. Ele tem ouvido para todo mundo, irmão. Ele é presente, aleluia. Ele está no trono, mas não está quieto em um trono que só fica ali sentado, não. Ele vê toda a face da terra. Tanto é que você ora em um quarto, se tiver 2 ou 3, teu marido ou tua mulher ora no outro quarto, ele está ouvindo a oração dos dois, porque ele é onipresente, aleluia. Então sabe, ele está dizendo: eu vi um trono, e sobre esse trono estava sentado semelhante. Você vê que ele não narra muito? De Jesus ele fala voz de trombeta, ele fala cabelos brancos, ele fala olhos como chama de fogo, mas de Deus ele não fala muito sobre Deus. Sabe por quê, irmão? Que ele não conseguiu, João ainda embora foi lá, ele não conseguiu olhar toda a grandeza de Deus. Irmão, nós não conseguimos. Daniel, ele viu um pouco da glória de Deus, ele caiu como morto. Então, há crentes que eu digo, existe criança, isso existe, mas existe crente, irmão, que ele enche tanto de Deus em um culto ou numa oração, que ele até cai. Não estou dizendo cair de meninice, não, de glória. Por quê? Porque a glória de Deus é grande. Então, Moisés, quando ele desce do Sinai, o rosto do homem brilhava tanto, que ele precisou colocar um véu, para alguém olhar para ele. Você pode ver, quando você está orando, você sai da oração, você sai diferente. E quem olha, irmão, para a pessoa que ora, ele vê nela coisas diferentes. Então João não conseguiu detalhar todo Deus, porque não conseguimos, né? Alguém fala assim: olha, eu estou estudando Deus. Você não consegue estudar Deus, irmão. Você pode estudar sobre Deus, mas Deus, quem vai esquadrinhar Deus? Quem vai conhecer Deus? Nenhum homem você conhece. Nenhum homem você conhece. Você faz uma expectativa, ele te decepciona. Você fala: eu não conhecia esse lado do Antônio, não conhecia esse lado do José, não é mesmo? E você vai conhecer Deus na sua profundidade, irmão? Irmão, Deus é tão profundo que nós conhecemos uma migalha dele, mas só essa migalha já vale a pena conhecer ele. Então João fala no trono, aí ele fala, e ao redor do trono havia o que? 24 tronos, e sobre esse trono 24 anciões. Então tinha um trono central, que está quem? Deus. E ao redor do trono 24 tronos. Então saiba, quem está no centro é Deus. É por isso que Jesus fala: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, estou aonde? No meio. Se eu estiver sozinho, Deus está comigo. Mas claro que ele não está no meio, pode estar à direita. Mas se eu estiver em 2, ele está no meio. Porque quem é especial é quem está no centro. Quando eu e Elisete, nós temos uma pessoa muito especial e queremos gozar dessa companhia, senta aqui no meio, que tanto eu e você gozamos dessa companhia. Assim é Deus, mas está dizendo: olha, eu estou no meio. Então se você tem um irmão do teu lado, Deus está dizendo: olha, eu estou aí no meio. Eu fico no meio de vocês dois, onde ora, onde busca. Então o trono central é de Deus. Tem muitas pessoas querendo o trono de Deus, querendo a glória de Deus, querendo a especialidade de Deus, mas saiba, Deus não dá a glória dele para ninguém, irmão. Deus não dá. Deus emprestou a glória para um homem. Sabe para quem?
Irmão, Deus emprestou parte da glória dele para Moisés. Deus disse: Moisés, diante de Faraó, você será como Deus, e Arão será como seu profeta. Você será como Deus, ou seja, eu te dou alguma autoridade, mas amados, a glória dele, ele não dá para ninguém. Irmão, Deus deu tanta porção dessa, porque Deus conhecia que Moisés era humilde. Deus dá glória para quem é humilde. Deus dá tanto que certa feita, Arão e Miriam se levantou contra Moisés, e Deus ficou muito bravo com eles. Deus falou: olha, Moisés é diferente, com vocês eu falo por profecia, eu falo por visão, eu falo por revelação, mas Moisés, eu falo com ele cara a cara, eu falo com ele face a face, e vocês não obedeceram ele. Você vê, mas a glória, irmãos, é de Deus. Toda a glória é de Deus. Ainda que Deus me empreste, irmão, que te dê um momento glorioso em tua vida, você pega aquela glória e joga no Calvário. Fala: Deus, eu não mereço isso, é bondade do Senhor. Eu digo isso, irmão, que às vezes quando faz alguma recepção para a gente, um aniversário, eu olho e falo: Deus, essa glória é tudo do Senhor, eu não mereço nada. Então o trono central é o trono de Deus. Em volta temos 24 tronos. Quem está sobre aquele trono? Os 24 anciões, as duas igrejas. A palavra igreja quer dizer eclésia, que é tirado para fora. E nós temos duas igrejas: a igreja judaica e a igreja da graça. A igreja judaica, ela começa com Abraão: sai da tua casa, da tua parentela. A igreja da graça, ela começa com Cristo. A igreja da graça viveu governada pela lei. A igreja da graça, pela graça de Jesus Cristo. Então está os 12 apóstolos e os 12 patriarcas, filho de Jacó, diante do trono, representando as duas igrejas. E ele fala: os 24 anciões, vestido o que? De vestes branca, de vestes branca, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. Irmão, vestes brancas. Eu quero falar um pouquinho sobre veste. Irmão, certa feita, Pedro estava assentado pescando, e quando Jesus chega e faz um milagre, Pedro fala: é Jesus. Pedro estava meio descuidado. O que ele se fez? Ele foi logo se cobrir, por uma reverência a quem? A Deus. Irmão, quando apresentar diante de Deus, temos que apresentar em reverência. Alguém fala: irmão, isso é costume. É sim, irmãos. O bom costume é se apresentar bem vestido diante de Deus, bem aparentado diante de Deus. Então esses anciões estão bem vestidos, bem, sabe, irmão, diante de Deus. Certa feita, queridos, eu fui fazer uma audiência, assim que eu me formei, e eu fui só de gravata, e a camisa, é claro, quer dizer que fui sem paletó. Amados, e pelas primeiras audiências, pela bondade de Deus, eu me saí bem, e foi tal. Aí depois o juiz falou assim para mim: doutor, fica aqui um pouquinho e vocês podem ir embora. Eu falei: o que ele quer comigo? E ainda com medo, novo advogado, né? O que o senhor quer comigo? Aí ele falou assim: doutor, como é que o senhor está sem paletó? Eu falei: excelência. E tinha ficado mesmo, ele deixou meu paletó no carro. O senhor sabia que eu podia representar o senhor na ordem? Mas não vou fazer isso não. Eu sei, você trabalhou tão bem, mas não faz mais isso não. Irmãos, eu saí pisando alto e agradecendo a ele pela educação com que ele falou comigo. Foi tão educado. E eu falei: meu Deus, se diante do homem eu tenho que aparecer bem vestido, e diante do Pai Todo-Poderoso, irmão, diante de Deus Todo-Poderoso, quando a rainha de Sabá, ela vai visitar Salomão, ela fica entusiasmada, até o jeito que o servo sentava e vestia. Mas até o jeito que ele sentava, ela ficou entusiasmada e disse: rei, sobrepujar a tua glória é mais do que me falaram. Irmão, diante de Deus nós temos que ter reverência. Temos que ter, irmão, no assentar, no falar, no vestir. É verdade, irmãos, é a palavra de Deus isso, não é de qualquer forma não. Certa feita, aqui, graças a Deus que saiu, mas na nossa rua da igreja aqui, tinha um centro espírita, que lá tinha exigência para entrar lá. Alguém lembra disso? Tinha exigência para entrar lá, senão não entrava. Não podia, de roupas muito
aparente, não podia. Então, queridos, esses anciãos, ele está diante de Deus, vestido como Deus merece. Agora, está me ouvindo aqui? Eu guardei a minha roupa para ir para um casamento, não sei em que mês, em que ano. Vem para a igreja com a tua roupa. O melhor casamento é você e Cristo. O melhor lugar é você e Jesus. Quem merece o melhor é Jesus, irmão. Para a igreja de qualquer forma. Agora para o meu parente, não. Jesus ainda merece o melhor. Não estou dizendo que você tem que roupa de grife, nada disso. Estou dizendo que tem que aparecer com o melhor que você tem diante do Senhor Jesus Cristo. Então os anciões, eles se vestiam bem diante do Senhor. Do trono saía o que? Relâmpagos. Saía o que? Vozes, visões, fogo. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Que do trono sai poder. Do trono sai poder. E eu quero te lembrar, Deus está no trono. Irmão, do trono sai poder que você precisa para a tua vida, para a tua casa, para o teu trabalho. Ele sai do trono, irmão. Não fique esperando poder de outro lugar, não. Poder vem do trono. E havia diante do trono um mar de vidro. E o que? Semelhante a um cristal. E no meio do trono e ao redor do trono tinha 4 animais. Aqui fala que o trono saía fogo. O trono, ele tinha um mar de cristal e tinha um arco-íris, que eu costumo dizer que essa tradução arco-íris é errada, que íris, quem escreve, põe o nome de uma deusa, o arco celeste, o arco de Deus. O que significava o arco de Deus diante desse trono? Significava, queridos, quando Noé recebe o mandado, que ele faz a arca, que Deus manda a chuva, quando acaba as águas, qual é a aliança de Deus com Noé? Eu vou pôr um arco, o arco celeste, um arco no céu. E todas as vezes, Noé, que você vê esse arco, quer dizer que eu não vou mais destruir, que eu terei misericórdia. Então, irmãos, Deus está no trono, mas tem um arco de Deus lá. Sabe o que simboliza? A misericórdia. Irmão, Deus me livre. Tem pessoas que, se ele sentar no trono um dia, ele decepa todo mundo na frente dele, vai matando todo mundo. Ele não tem misericórdia. Ele acha que ele é o poderoso. Deus é tão grande, mas Deus carrega a misericórdia, irmão. Mísero de pobre, córdia de cardia. Deus carrega o pobre no coração, irmão. Então ele está dizendo, olha, o trono tem um arco, que quer dizer o que? A misericórdia. Não vou te destruir, não, vou te perdoar. E por que tem um mar de cristal? Porque, amados, o mar representa barulho, fúria, e onde tem mar, tem agito. Mas o trono de Deus não tem bagunça nenhuma. É tranquilo, é calmo. Outra coisa importante também, irmãos, aqui, que acho que é bom eu frisar para você, que o arco de Deus, além de simbolizar a misericórdia, porque Deus é misericordioso, ele representa também promessa. Então Deus é um Deus de promessas. Crente, irmão, tem que ter promessa. Tem irmão que fala, nunca tive uma promessa de Deus. Eu tenho. Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muita morada. E eu o que? Eu voltarei para vos levar para mim mesmo. Não é uma promessa de Deus? Nós temos várias promessas de Deus. Deus é Deus de promessa. Aí João termina dizendo, amados, que nesse trono lá tinha 4 animais: cara de leão, cara de leopardo ou novilho, de águia, né? De águia, vamos ver aqui. Um semelhante ao um bezerro, tá? O primeiro era semelhante a um leão, o segundo a um bezerro, que é um novilho, o terceiro a homem, e o quarto a águia. Alguém que diz que isso é a completude do mundo: homem, humano; leão, animal selvagem; bezerro, animal doméstico; águia, animais que voam ou mesmo que está no mar. Pode ser. Outros falam que esses 4 animais simbolizavam os 4 evangelhos, mas para mim esses 4 animais significam ou simboliza
querubins, serafins, porque eles tinham asa. Isaías vê lá no templo os serafins que tinham quantas asas? 6. Com 2 cobriu o quê? O rosto. Outra vez, irmão, reverência, o respeito. A moça de Israel, quando casava, dia do casamento, sabe o que ela colocava no rosto? Um véu. As moças hoje não, a gente sabe o que as moças colocam no rosto hoje, né? Mas nos dias lá era o véu. E o noivo só tirava o véu na hora da núpcia, num respeito. Então esses serafins tinham respeito, cobriu o rosto. Com 2 cobriu o quê? Os pés, um respeito. E com 2 voavam. Então, para mim, esses 4 animais simbolizam querubins e serafins, que é a classe de anjo que nós temos. Ezequiel, depois você pode ler capítulo 1 e o capítulo 10, ele fala desses animais simbolizando os querubins. Então tinha diante de Deus esse. E aí, para nós terminarmos, tinha lá então os 24 anciões. E o que fazia os 24 anciões? O que eles tinham na cabeça? Coroa de ouro. E o que ele fazia com sua coroa? Lançava diante de quem? Daquele que estava no trono. Ele tirava a coroa e jogava diante daquele que estava no trono. Ou seja, eles glorificavam o Senhor. E os anciões diziam: santo, santo, santo é o Senhor, santificando a Trindade. Para ser amigo de Jesus Cristo, tem que aceitá-lo de coração.